Boa noite a todos. Boa noite a quem está no Instagram nos assistindo. Peço a vocês que segurem os celulares para ter mais uma concentração. Passando silêncio. E eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Bem-vinda, sou trabalhadora da casa, da assistência social. Em nome de Jesus. Tira. Que a mão está atrás. Então, as atividades da casa estão abertas ao público. Nós temos o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, na segunda-feira, às 19h30. Nós temos assistência social, às 14h30, na terça-feira, até às 17 horas. Nós temos também, na terça-feira, o Autoconhecimento. Autoconhecimento. o autoconhecimento, o grupo de autoconhecimento maravilhoso, que nós adoramos aqui. Na quarta-feira nós temos a nossa doutrinária, que é fechada. E na quinta-feira nós temos o estudo sistematizado da mediunidade, às 19h30. No domingo nós temos nossa doutrinária e temos também a evangelização, das 19 às 20 horas. E nossa amiga Brandina quer dar uma maravilha com vocês da nova atividade. Boa noite a todos. Eu já havia pensado anteriormente a gente abrir a nossa casa às terça-feira pela manhã. Então, nós estamos, eu estou todas as terças agora, de 8 horas, de 8h30 às 9h30, até às 10 horas, mais ou menos, com a casa aberta para aqueles. Aqui nós temos a livraria, temos a biblioteca. Se alguém quiser precisar de um livro ou comprar um livro, então a casa nas terça-feira pela manhã vai estar aberta. Então eu pensei em sequência também fazer o estudo da Gênesis, do livro A Gênesis. Então, se alguém tiver interesse, quiser se unir comigo para a gente fazer esse estudo. Eu estou iniciando de 8h30 às 9h30, 10 horas. Quero também enfatizar a nossa evangelização, que está também do horário das 19, né, junto com a doutrinária, às 20 horas. Então, aqueles que tiverem também, não vou para a doutrinária porque não tenho por que deixar meu neto, deixar meu filho. Então, venha que nós estamos de portas abertas e eu quero me dedicar, como sempre, a ficar com as crianças enquanto os pais assistem às doutrinárias. Que Jesus nos abençoe. Obrigada. Venha a paz. As crianças vão subir. Tivemos as nossas doutrinárias. No dia 1º do 3, tivemos Silvio Barreto, daqui da nossa casa. O necessário para salvar-se, do bom samaritano. Dia 8, nós temos Geraldo Sabarreto, o seu estudo da Caminho da Verdade, de Capim, com o tema Caridade segundo São Paulo. No dia 15, tivemos Nádia de Menezes, da União Espírita e Calabresa, o Manolino Maior. Hoje, vamos ter o nosso companheiro amigo Francisco Eduardo, o seu espírita, Caminho da Verdade de Capim, com o nome Fora da Caridade na Salvação, fechando as palestras do março. Lembrando que no dia 29, nós vamos receber os caravaneiros. É a caravana baiana da fraternidade que vai nos visitar. Só confirmando com Márcia, é Jéssica Carvalho, com a nossa companheira Jéssica Carvalho. Esses são os avisos. Eu vou fazer a leitura de um trecho, rapidinho, um trecho pequeno, sobre a caridade. Com ardente amor, mas sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não basta a
solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico, enchendo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outra constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir um minuto. Hoje alcançamos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os iniciados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os limitados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcula. Não nos detenhamos na piedade teórica, busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a luz divina. Vamos à nossa prece. Senhor, fazemos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu levo o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive. Maravilha eterna. Que Jesus nos proteja, nos guarde, nos dê a sabedoria, que essas Francisco Velado, por favor. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui para fechar o mês falando de um tema, caridade. Às vezes, a gente ouve tanto falar de caridade e às vezes a gente fica tão cansado de ouvir a palavra caridade. Quase igual ao que a gente ouve falar de amor. Às vezes, ou na sua grande maioria, quando se fala que nós precisamos amar, vão nos trazer um determinado tipo de comportamento. Comportamento passivo. Comportamento de que aceita tudo. Comportamento que não precisa questionar. Porque se diz que esse comportamento, ou essa forma de amar, ela está dentro daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Agora, quem foi que disse que Jesus falou que é para que a gente fique quieto diante de injustiça? Se ele foi um grande crítico de tantas aberrações que existiam na época e que pagou o preço por isso e que adentrou um sistema que mexeu num vespeiro
que trouxe a mensagem, sabia o que é que poderia acontecer com ele, e mesmo assim ele não recuou. E ele veio nos mostrar o que é amar. É não se render. É lutar pelos direitos. É gritar por aquilo que se acha correto. Mas ele nos coloca numa condição: não sejam violentos. E esse é o desafio. Não ser violento. Por que eu estou falando inicialmente de amor? Já que o tema é fora da caridade não há salvação. Porque caridade é amor em ação. É amor em movimento. Se eu sou caridoso, o germe do amor está plantado. Mas eu preciso saber o que é amar. Eu preciso saber como é amar. E esse amor, a gente aprende esse amor com o nosso Pai. O que é que Deus geralmente faz com a gente? O que é que Deus diz para nós quando a gente pede alguma coisa para Ele? Não. E negar não é ser. Principalmente quando a gente ouve a rogativa de alguém querendo algo e nós, percebendo o que vai estar ao redor, percebendo o que vai acontecer lá na frente, eu nego agora. E mesmo sem precisar explicar, porque muitas vezes não estamos em condições de receber essa explicação, nós nos revoltamos. Mas depois, quando a coisa acontece que nós estamos diante do livramento, a gente entende que tudo aquilo que aconteceu lá atrás foi para o nosso bem. E essa era uma lição em que duas criaturas, que se não fossem eles, eu não estaria aqui conversando com vocês, meu pai e minha mãe, que hoje estão no mundo espiritual, e que, quando negava algo, alguma rogativa, meu pai, depois você me obedece. E era, porque quando a gente chegava e via o que acontecia, a gente realmente estava certo. E o que é que meu pai fazia com relação a mim? Era um ato de caridade. E quando a gente vai adentrar o tema caridade, e esse capítulo ele é fantástico, porque ele faz um delineamento de tudo, de como é que Jesus esclarece o que é ser próximo, Jesus esclarece como é que eu devo me comportar, e além disso, Paulo, que é o xará do outro Paulo que escreveu a Epístola aos Coríntios, e que trouxe a mensagem final desse capítulo, que é fora da caridade não há salvação. Ele descreve de forma magnânima o que é a caridade. E aí, Jesus começa a trazer esse conceito de caridade, inicialmente, nos colocando ou nos convidando para não sermos intolerantes. Porque quando ele fala da parábola do bom samaritano, e os samaritanos dentro daquele conjunto, daquele conglomerado de pessoas,
que eram praticamente todos hebreus, de uma mesma etnia, eram extremamente ridicularizados, eles eram vilipendiados, eles eram de toda sorte, eles eram jogados de lado. Quando se falava de um samaritano, as pessoas olhavam para o lado do espírito, com nojo, porque se dizia que era povo puro. E Jesus vem para nos trazer que, independentemente de quem estava ali, ou seja, quem eram os defensores da lei, quem conhecia, não se colocou à disposição. E um que era considerado herege, não quis saber quem era o rapaz, o que foi que aconteceu com ele, simplesmente foi lá. Esse é um ato de caridade. E Jesus convida que nós tenhamos esse mesmo ato. Quando eu sou preconceituoso, qual é a diferença entre eu ser preconceituoso e aquele que era preconceituoso com o samaritano? Nenhum. É tudo uma questão de comportamento. E se a gente for observar, muito pouco esse comportamento mudou. Boa parte de nós ainda está impregnado com essa questão do preconceito. E nós temos preconceito. Preconceito de cor, preconceito de raça, preconceito de religião, preconceito de faixa social. Nós somos preconceituosos. E uma coisa interessante. Nós que vivenciamos o preconceito do ponto da terra, é comum, às vezes, eu estar andando e vem uma outra pessoa do outro lado e, quando ela vista o negro, o que é que ela faz com a bolsa? E aí chega lá na frente, quem assalta ela? E aí? Mas está o quê? Impregnado. Então, são esses, são essas condições, são essas situações em que nós somos colocados, não apenas como negros, mas às vezes como nordestinos, ou como mulheres, que também sofrem muito preconceito por ser mulher. Ou muitas vezes fazendo muito melhor do que os homens. Isso aí a gente nem. Por quê? E desenvolver esse tipo de comportamento é desenvolver um comportamento cristão, em que Jesus vai nos trazer que ser caridoso é não ser preconceituoso. Ser caridoso é não querer tirar vantagem. E nós somos egoístas. Nós somos, muitas vezes, aproveitadores. Nós somos, muitas vezes, ladrões e assassinos. Mesmo o mandamento dizendo que não roube e não mate. Quer ver? Como muitas vezes nós somos, por falta de caridade, ou por falta de conhecimento, ou por falta de atenção nos detalhes, nós somos ladrões e assassinos. Quantas vezes alguém chega para a gente para contar um projeto que ele quer desenvolver, e eu simplesmente digo para ele: nem faça, porque não vai dar certo, já matei o sonho. E quantas vezes a pessoa ouve aquele projeto e pega aquele projeto e se aproveita?
E a gente foca que não matar é não tirar a vida de outro, e que não roubar é não subtrair algo de alguém. Mas matar é matar. Roubar é roubar, em qualquer circunstância. E quando a lei divina nos convida a não fazer, pede-se que nós tenhamos o cuidado de observar os nossos comportamentos. Mas como é que eu vou observar os nossos comportamentos, os meus comportamentos, se eu não tenho conhecimento de tudo que está ao meu redor? Resposta: ouvir e entender a mensagem de Jesus, que traz em todos os detalhes tudo aquilo que eu preciso fazer para que o meu caminhar seja reto. E quando Jesus, dentro dessa parábola do samaritano, ele vai observar a questão da caridade, em que eu não preciso olhar para outra pessoa ou perguntar se aquela pessoa é de religião tal ou qual, para que eu possa auxiliá-la, porque muitas vezes eu me privo de auxiliar alguém que é com a religião de matriz africana, às vezes porque eu tenho receio do que outras pessoas do meu grupo vão dizer. Às vezes eu posso perder uma parcela de um determinado grupo social que eu vivo, porque eu fui ajudar alguém que era de uma outra religião, principalmente se for. Então, essa questão da caridade, ela é muito mais do que, às vezes, se coloca de forma muito romântica. Vejam, quando Jesus nos disse que o maior mandamento são dois, e de onde foi que ele tirou esses dois mandamentos? Jesus inventou esses dois mandamentos? Não. Quando Jesus veio proferir esses dois mandamentos, Moisés já tinha escrito isso há 15 séculos atrás. Está lá na Torá, nos 614 mandamentos da Torá, que era extremamente difícil para você ser um judeu correto, você tinha que seguir 614 mandamentos. Veja se está tendo de você seguir 614 mandamentos. Dá para fazer alguma coisa? Não dá. Não dá. E aí Jesus disse o seguinte: eu vou facilitar para vocês. Eu vou pegar o primeiro, que está logo em cima: amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o entendimento. E eu vou pegar um que está lá no meio, nesses 614 mandamentos, tem lá: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse o seguinte: desses 614, só precisa fazer esses dois. Se a gente não faz 614, ou se a gente não faz dois, mas imagine se botasse 614. Colocaram 10 mandamentos, a gente não consegue ser dois. Agora, quando Jesus fala, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, vem a questão: que é fazer isso? É eu me colocar. É antes de fazer qualquer coisa, eu me colocar no lugar. Eu fazer a simulação, se fosse comigo. Ia prestar, não ia prestar, eu vou gostar, não vou gostar. E aí, a receita é essa. Se não serve para mim, não vai servir. Mas vai existir situações em que eu vou ter que escolher entre eu e ele? Claro. E aí, o que vai acontecer? Qual é a receita para isso? Porque não vai ter jeito. Vai ter um momento que vai ser o erro. E aí, o que é que eu faço?
Aí quem nos traz a resposta é Emmanuel. Se você tiver que fazer isso, em que vai prejudicar alguém, faça o possível para que esse prejuízo seja o menor possível para o outro. Porque tem coisas que não vai. Por que não vai? Porque nós fazemos escolhas. E toda escolha que a gente faz tem uma consequência. E toda consequência, e toda escolha, quando ela está em desacordo com a lei divina, gera uma obrigatoriedade de refazimento. E essa obrigatoriedade de refazimento se chama expiação. Quando eu estou em expiação, não é que eu esteja em sofrimento. Quando eu estou em expiação é porque eu preciso refazer. O sofrimento acontece porque eu tenho que refazer. E às vezes eu acho que não é necessário. Porque eu acho que eu não sou merecedor de estar passando. Geralmente é assim. Então, esse agir com caridade, quando Jesus coloca esses dois mandamentos, o agir com caridade é exatamente eu me colocar no lugar. Mas aí o que acontece? Às vezes, eu tomo uma decisão. Aquela decisão, naquele momento, para mim, era a decisão mais acertada. Ok? Aí o que acontece? Aconteceu. Com o passar do tempo, eu adquiro conhecimento, refaço o trajeto e percebo que aquela atitude, naquele lá atrás, não foi mais adequada com o conhecimento que eu tenho hoje. E aí o que é que vai acontecer? Eu preciso preparar. Existe a necessidade de preparação. Porque todas as atitudes que nós tomamos foi a atitude mais acertada naquele momento. Mas a atitude vai estar certa ou vai estar errada? Aí vem a segunda pergunta. O que é certo? E o que é errado? É errado para quê? E aí a gente utiliza o parâmetro. Qual é o parâmetro? A lei divina. Tudo que está de acordo com a lei divina é o certo. Tudo que está contra a lei divina é o errado. Fora isso, qualquer coisa é certa ou errada. Porque o que é certo para um, às vezes é errado para outro. Vocês escreveram uma coisa? Tem duas pessoas discutindo. E aí aquela discussão acalorada. Pergunta assim: quem tem razão? Aí o conceito de certo e errado. Quem tem razão? Os dois. Por quê? Cada um está defendendo o seu ponto de vista. Então não tem essa questão de dizer que numa discussão um está certo e o outro está errado. Mas eu preciso observar se está certo ou errado em relação a aquilo. Tá. E aí é que vem a questão da caridade. Dentro dessa questão da caridade, eu não preciso fazer juízo de valor porque eu não sou juiz. E muitas vezes aquilo que está acontecendo não é nem da minha conta. E eu me medo porque sou chico. E às vezes compro uma briga que não é minha. Veja, quantas vezes a gente comprou briga que não era nossa? Para defender alguém. Porque achávamos que ali estava ocorrendo um ato de injustiça. Muito bem. Mas aí a gente tem instituições. Elas funcionam? Às vezes sim, às vezes não. Mas constituição. E às vezes eu me coloco na condição de juiz e vou querer fazer justiça ao meu modo, ao meu entendimento,
muitas vezes sem saber o que foi que aconteceu para chegar àquela situação. E aí eu vou lá e tomo parte disso. Então, dentro desse processo de estabelecer o que é caridade e que fora da caridade não há salvação, não há salvação de quê? Salvação de nossas almas, para que nós possamos ir para o reino dos céus. Só se for o céu, o céu da nossa. Porque nós precisamos nos salvar de quê? De nossa ignorância. Nós precisamos curar as nossas mazelas. E para que a gente possa curar as nossas mazelas, é necessário que eu carinhe, que eu trabalhe e que eu seja caridoso. E a lei vai nos dizer o seguinte, que para que eu consiga eliminar as minhas mazelas, curar as minhas mazelas, eu preciso me colocar à disposição. Mas me colocar à disposição de que forma? Eu vou de peito aberto? Não pode. A mensagem que foi lida agora, por isso, que a gente precisa ser vigilante com quem é uma coisa. Veja, ser vigilante, porque às vezes acontece o seguinte: Deus está me protegendo. Então, eu posso sair qualquer hora, andar em qualquer lugar, que não vai acontecer nada comigo. É assim. Eu preciso ser vigilante. Eu preciso ser tolerante. Eu preciso ser paciente. E todos esses comportamentos são comportamentos de caridade, porque eu estou em relação com o outro. Aquilo que eu estou fazendo está beneficiando, primeiro, qualquer ato que eu faça, eu não preciso, veja, e eu não preciso intencionar que eu vou fazer aquilo porque eu vou receber uma recompensa. Quando eu faço isso, que eu vou fazer aquilo para receber uma recompensa, o ato ele vai acontecer? Vai. A pessoa vai ser ajudada? Vai. Mas ali vai ser um ato inútil. Porque o ato precisa ser feito da seguinte forma: eu vou ajudar não porque eu vou receber uma recompensa, eu vou ajudar porque eu quero ajudar. E quantas vezes nós ajudamos porque queremos ajudar? Eu posso dizer para vocês que eu fiz isso poucas vezes. Estou aprendendo a fazer. E, para que eu aprenda a fazer isso, eu preciso repetir isso várias vezes até me realizar. Eu faço porque eu gosto de ajudar, porque eu preciso ajudar. Mas, gostar de ajudar e precisar ajudar não significa dizer que eu tenho que ser mão aberta, que eu tenho que ser tolo, que eu tenho que ser... Não. Ajudar, muitas vezes, é dizer que não. Às vezes a gente livra uma pessoa de um mal maior, simplesmente porque eu digo não. A pessoa vai fazer birra, vai fazer bico, vai bater pé. Mas, quem está ali no meio, às vezes não está conseguindo enxergar os perigos que estão. Mas quem está de fora consegue ter uma ajuda. E isso é um ato de caridade. É por isso que na carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e se eu não tivesse amor ou caridade, eu nada seria. Ou todo esse ato seria como se fosse um símbolo.
bronze de tinta. Ou seja, ele faz muito barulho, mas não tira uma nota musical. Para tudo, eu preciso ter caridade. E quando se fala da caridade, ele, nessa carta, ele descreve exatamente quais são os atos que vai bater certinho com o conceito de caridade que Kardec tem aos espíritos. Qual é o conceito que Jesus tem de caridade? Benevolência para todos. É isso? Indulgência. Perdão. Pronto. Quando eu pego benevolência, indulgência e perdão, eu preciso observar que eu preciso estar presente aonde eu estiver, preciso ajudar quem necessita, mas veja, quando se fala que a gente precisa ajudar, às vezes exagera. Quero que a gente tenha a benevolência de um anjo, quando a gente ainda é um diabo. E não tem como fazer. Porque isso se aprende aos poucos. Veja, se eu sou uma pessoa que eu não tenho muita paciência, eu vou entrar em um local aonde isso ative essa falta de paciência? Não. Quando eu preciso ajudar e quando eu quero ajudar, eu ajudo de acordo com as minhas possibilidades. Se eu só posso ajudar com isso, eu não vou fazer isso. Porque se eu posso ajudar com isso, isso é o que eu consigo fazer com qualidade. Quando eu chego aqui, eu já não faço isso com tanta qualidade. Então, a questão do amar, a questão de fazer a caridade, quando Paulo coloca isso na carta, que ele diz que ficam 3 sentimentos, a esperança, a fé e a caridade, e dessas 3, a mais excelente é a caridade. Por quê? Porque a fé nem todo mundo tem. A esperança, nem todo mundo tem paciência de esperar, ou de entender o que é esperar, ou entender o que é esperançar. Porque esperar e esperançar são 2 coisas diferentes. Esperar é quando eu estou ali na fila, esperando para ser atendido. Esperançar é quando eu sei que eu vou ser atendido e estou trabalhando para que isso aconteça. Eu estou criando as condições para que essa bênção aconteça. Porque isso é da lei. Isso é da lei. Se eu paro e aguardo as coisas chegarem, a gente aguarda e essas coisas não chegam. Eu preciso fazer um movimento. Tá? Então Deus, quando Ele vai ajudar alguém, Ele vai esperar o movimento. Por que Deus não vai ajudar? Porque Deus não precisa ajudar. Quem está precisando de ajuda é Deus? Não, quem está precisando de ajuda sou eu. Se sou eu que estou precisando de ajuda, eu vou esperar que Deus me diga que eu estou assim, assado. Não, sou eu que tenho que tomar a iniciativa. O movimento inicial é meu. E é isso que o Evangelho grita para a gente o tempo todo. Demorei de entender, mas eu entendi que o Evangelho ele é totalmente para mim. E ele não diz que você faça quando o outro fizer. Só diz o seguinte: faça. O movimento é seu. Quando você tomar essa iniciativa, o universo ele vai fazer isso ao contrário, porque é da lei. A lei é essa. A lei de causa e efeito, ela age o tempo todo sobre nós. Não apenas quando a gente desencarna
desencarna e vai para o mundo espiritual, para uma dessas colônias. Não. O tempo todo, a lei de causa e efeito está agindo. O tempo todo. Por quê? Porque Deus é justo. Então, quando Paulo veio nos dizer que a caridade é algo que é o mais excelente dentro dessas três virtudes, por quê? Porque a caridade qualquer um pode fazer. A esperança nem sempre e a fé muito menos. Tem pessoas que estão aqui, mas que estão desacreditadas, não acreditam que as coisas elas vão acontecer. E olha que quando a gente tem um entendimento, quando a gente começa a ter um conhecimento de como as coisas se processam, de como a lei ela age, a gente entende o que é que Jesus quis dizer: pedi e obtereis, batei e a porta se abrirá. Por quê? Porque é lei. Para que eu possa fazer, primeiro eu penso. Quando eu penso, eu vibro. Quando eu vibro, eu crio a forma daquela ideia que veio do pensamento. E quando eu crio essa ideia, a gente pensa, essa é uma coisa interessante. A gente está conversando com outras pessoas e a gente está calado pensando. A outra pessoa que está encarnada não tem ainda a educação visual para visualizar como é que está a aura. Porque se visse, no mundo espiritual, nada fica escondido. Por isso que André Luiz diz que quando nós desencarnamos, nós temos um encontro com a verdade. O perispírito não deixa a gente mentir. Se eu estou triste e digo que eu estou contente, pelo meu padrão vibratório, a cor vai dizer que eu não estou contente. Porque o padrão vibratório ele tem uma cor específica. E como nós enxergamos apenas o espectro que é deste tamanho, a gente enxerga isso aqui, que dá 7 cores. Então, como o pensamento é o melhor possível, está mais próximo do violeta. Quando está baixo, está mais próximo do vermelho. E aí, o que é que acontece? Quando eu penso, eu vibro. E quando eu vibro, esse pensamento, ele não fica em mim. Esse pensamento vai para o universo. E quando esse pensamento vai para o universo, outra inteligência que capta aquela vibração se aproxima. Se for uma bem intencionada, vai nos orientar para ou manter aquele padrão de pensamento sendo bom, ou desviar-se do ruim. Mas se for mal intencionado, como se disse que de boa intenção o universo vai ser, aparecem essas que vão se aproveitar disso. Então, a caridade, ela pode ser feita por qualquer um. Porque eu vou pensar, porque eu vou querer, porque eu vou desejar. E fazer a caridade, ela é muito mais do que o resumo de que fazer caridade é eu tirar dinheiro do bolso e entregar alguém. Ou eu pegar um prato de comida ou comprar um lanche para alguém. Aquilo é caridade? É. Aquilo é caridade? É. Porque eu estou matando a fome de alguém. É uma caridade material. Mas não existe só a caridade material. Então, dentro desse processo, a caridade ela tem um espectro imenso. E é por isso que nessa carta, ou nessa mensagem que Paulo vai nos trazer, ele pede que nós
entendamos o conceito profundo do que é caridade e de que forma eu posso aplicar. E quando a gente começa a entender o que é esse processo de caridade, a gente, em algumas situações, a gente pratica a caridade sem saber que está praticando a caridade. Alguém já encontrou alguém aflito? E esse alguém encontrou em você a confiança necessária para dizer o que é que ela estava sentindo? Hoje, em permissão, eu treino no máximo. Em uma situação que eu já passei, uma pessoa que estava aflita e chegou na minha porta para matar uma outra pessoa que morava na minha frente. Estava armada e eu consegui convencer essa pessoa a ir embora e não cometer o crime que ele desejaria. E graças a Deus a outra pessoa seguiu seu barco e seguiu comigo, usando o nome de Jesus. Caridade, às vezes, é eu emprestar o ouvido para alguém descarregar tudo aquilo que está ali dentro dela. Eu, às vezes, dar um abraço. Tem pessoas que não são vistas. E elas falam que elas são invisíveis. E quando você olha para elas, a pessoa, às vezes, você me enxergou. E agradece por ter. Olha que tem situações em que você já conversava com alguém, já estava conversando e alguém não estava dando a mínima atenção para vocês. Quando acontece isso comigo, eu pergunto para a pessoa: será que eu desencarnei? Porque às vezes a pessoa é velha, mas não escuta. E aí você está falando e a pessoa não, será que eu desencarnei? Que a pessoa não está ouvindo o que eu estou falando. E aí, da mesma forma que acontece com pessoas que estão na rua. Quem faz parte de determinado grupo social é invisível. Quem mora na rua, quem é garoto, quem faz serviços básicos, às vezes é invisível. E a caridade passa por isso também. Você precisa enxergar o outro. A gente não precisa botar ninguém no colo. A gente precisa enxergar as pessoas. A gente precisa se indignar com a situação que está. Não precisa ser violento. A gente precisa se indignar. E quando a gente faz esse processo de indignação, a gente utilizando o pensamento, a gente começa a ter um movimento, uma onda diferente. Porque nós estamos imersos nesse oceano aqui, aonde a maior parte, padrão migratório aqui, é padrão migratório de violência, consumismo, e quando a gente desperta para isso, e nós fomos convidados a despertar dentro desse processo, é para que nós possamos também enxergar essas questões. Saber o que eu preciso fazer. Um dos recursos mais poderosos que nós temos à nossa disposição, que muitas vezes não utilizamos ou utilizamos mal, é a prece. Quantas vezes a gente precisa, ou quantas vezes uma prece ela consegue desarticular emaranhados de energias dos momentos. Mas que tipo de prece?
eu devo olhar um texto até cansar o dedo? Não. A prece ela precisa ser sempre. Se ela não for sentida, vão ser só palavras. Vão ser só palavras. Então a caridade ela é uma virtude que está ao alcance do mundo. Quando a gente chega em casa, olhemos para aquela pessoa que é, muitas vezes, a parte mais difícil é você olhar para quem está em casa e ter o mesmo sentimento, o mesmo comportamento com alguém que você encontra na rua que é desconhecido. Na rua você é nada. E quando chega em casa, às vezes, a gente não tem aquela paciência. É certo. Às vezes, a gente convive na certo. Mas, pode estar certo. Cada um coloca o seu grupo. O amar os inimigos também é amar a caridade. Mas o amar o inimigo não é aquilo que dizem para a gente. Amar o inimigo não é estar grudado no beijo do outro. Não é estar agarrado. Não é estar agarrado com aquela pessoa que a energia não dá. É não ter mal. Porque quando Jesus fala isso para amar o seu inimigo, ele não falou isso em português nem latim nem grego. Ele falou em hebraico. Falou em aramaico. Em hebraico, amar não é ficar grudado. Amar não tem mal. E é isso. Está chegando. Eu peguei aqui, li a Bíblia, mas não deu tempo de ler. Eu quero muito agradecer a casa, porque muitas vezes nos dá a oportunidade de vir aqui fazer algumas reflexões. E eu gosto de trazer essas reflexões. Às vezes tem história no meio, às vezes tem psicologia no meio, mas eu não sou psicólogo, não sou historiador. Mas quando a gente tem a oportunidade de retratar Jesus de uma forma diferente, de uma forma mais próxima do nosso dia a dia, porque Jesus sorria, Jesus brincava. Então Jesus trazia uma leveza naquilo que ele fazia, mas também ele era profundo, ele era rígido, sensível. E uma das cenas que para mim é mais icônicas, na representação, como Jesus vem nos dizer como é que o ser humano precisa se comportar, e que esse é o modelo do homem do mundo regenerado. Foi o diálogo que ele teve com Pilatos, nas condições em que ele estava. Porque quem passa a noite toda sendo torturado e chega na sala com uma coroa de espinho, com o corpo todo dolorido, todo mutilado, e tem uma conversa civilizada
sem agredir. É esse modelo que Jesus veio nos trazer. Precisamos respeitar. Mas antes, precisamos nos respeitar. Porque às vezes a gente se motiva. Às vezes a gente se fere muito. E o primeiro ato de caridade que a gente precisa ter é isso. Para a partir daí, eu tenho o ato de caridade. Mas eu tenho o ato de caridade primeiro para mim, depois para o outro, não é ato de egoísmo. O nome disso é autoprova. Porque se eu só dou aquilo que eu tenho, se eu tiver amor, eu dou. Mas se eu tiver egoísmo, então é necessário que eu construa este homem, assim como Paulo vai dizer, construa esse homem novo a partir desses ensinamentos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar hoje e sempre. Excelente, né? Reflexão. Francisco, nós te agradecemos o teu carinho, tua dedicação, ligar tudo para que fazer companhia, trazer excelentes palavras para a gente, misturar com as histórias mais nossas e a gente refletir, levar para casa e nós podermos nos melhorar, né? No despir das nossas más tendências, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, né? Do nosso orgulho, tentar fazer tanto uma pessoa melhor quanto um mundo melhor, porque uma pessoa melhor com certeza faz muitas outras melhores. Então, nós que somos agradecidos pelo teu carinho com a casa, tá bom? Então, agora a gente passa para a segunda parte do nosso trabalho, hoje na doutrinária, que é o momento do passe. Né? Vamos diminuir um pouco as luzes e quem quiser fechar os olhinhos, se concentrar. Então agora eu faço um pouquinho de silêncio. Se concentra na figura do Mestre Jesus. Estaremos fazendo esta parte. Jesus amigo, te agradecemos a oportunidade de encontro. Rogamos a vós que a tua mensagem, a tua paz, esteja conosco em todos os momentos. Sabemos
que a paz que eu quero no mundo, ela começa em mim. E que essa paz que eu desejo seja a tua paz, carregada com tanto sentimento de compaixão e misericórdia. E nesses momentos de tantas dificuldades, tantos desafios, possamos nós sempre dizer: eu uno minhas mãos às tuas e o meu coração ao teu, para que juntos possamos encontrar as respostas para as coisas que eu não consigo encontrar sozinho. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo um dia de cada vez e um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como uma forma de encontrar a paz, entendendo esse mundo pecador como ele é e não como eu gostaria que ele fosse, tendo a certeza de que tu endireitarás todas as coisas se eu me submeter à tua santa vontade, para que eu seja moderadamente feliz nessa vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Jesus, esse farol que ilumina as nossas consciências, possa nos dar uma semana cheia de paz, cheia de esperança, cheia de muita realização, compreensão, compaixão, caridade e, acima de tudo, cheia de muito amor. E Jesus esteja nos corações